Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior eu falei a respeito de algumas dúvidas que as pessoas têm a respeito da interpretação da palavra de Deus, né? O fato delas não compreenderem aquilo que está sendo lido e também pude dar algumas dicas práticas. Mas eu gostaria nesse vídeo de aprofundar um pouco mais a respeito desse assunto, né? Porque afinal de contas, a Bíblia é sobre o quê? Algumas pessoas vão dizer que a Bíblia ele é um manual de regras em que ela vai nos dizer o que eu devo e aquilo que eu não devo fazer. E também existem pessoas que vão dizer que ela é um livro repleto de histórias, né? Mas o que seria então que a Bíblia está querendo nos dizer? Qual é o propósito pelo qual ela foi escrita? Apesar de fisicamente a Bíblia ser apenas um livro, em sua composição ela é repleta de livros, 66 livros ao todo, que são divididos em duas partes, Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 39 livros e no Novo Testamento 27. Agora algo que talvez nem todas as pessoas saibam é que a Bíblia ela não está dividida de maneira cronológica, ou seja, ela não é uma linha do tempo perfeita. A Bíblia está agrupada, né, por gêneros literários. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros compõem os livros da lei, que também são chamados de Pentateuco. Logo depois nós temos ali de Josué e que vai até o livro de Esther, livros históricos. A próxima divisão por literatura é os livros poéticos, que vão de Salmos até Cantares, né? E depois vindo assim os livros dos profetas, que vai de Isaías até Malaquias. Já no Novo Testamento, ele vai ter início ali pelos evangelhos, que vai ter ali Mateus, Marcos, Lucas e João. Vem logo em seguida o livro de Atos, que é considerado um livro histórico, e depois as cartas. Primeiro as cartas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo, que vão de Romanos até Filemão. E depois, na sequência, nós temos as cartas gerais, né, que vai de Hebreus até Judas. E o último livro da Bíblia, então, que é um livro no mesmo estilo profético, né, que é o livro de Apocalipse. Às vezes pode ter que ser que você tenha lido algum trecho da Bíblia e achar que ele está na sequência do outro, mas não. Os livros não estão conectados, né, de maneira cronológica. E por que é importante que você compreenda esses estilos, né, e a necessidade de sabermos cada livro, o estilo em que ele foi escrito? Porque o fato de entendermos a literatura que estamos lendo vai mudar a forma de nós compreendermos cada um deles. Ou seja, quando nós estamos olhando ali para um evangelho, né, ele tá nos contando, nos narrando uma história, então nós devemos ler como uma história que nos está sendo contada. Da mesma forma, quando nós lemos ali o livro de Salmos, ele vai usar de diversas figuras, de poesias, que não necessariamente são interpretados de uma forma literal, né, como se lê, porque na poesia você tem uma liberdade poética, né, de uso das palavras. E também quando nós olhamos lá para o Apocalipse, né, um livro profético, ou seja, vai ser permeado de figuras. E pensem bem você, né, quando você está lendo uma carta, né? Toda pessoa que recebe uma carta, ela vai ler a carta ali na sua integralidade, né? Ela não vai ficar pegando trechos e querendo compreender pedacinho por pedacinho. A carta, ela tem um destinatário, ela tem um propósito pela qual ela foi escrita, né? Quem a escreveu, ou seja, o estilo literário vai moldar a forma como nós compreendemos a mensagem que aquele autor quis escrever e que chegou até nós hoje. Quando nós pensamos, né, nesses autores que escreveram a palavra de Deus, né, nós precisamos entender que foram cerca de mais ou menos 40 pessoas, autores bíblicos, para que a Bíblia toda fosse escrita num período aproximado, né, de 1500 anos, é quem foi ela completamente escrita, desde o seu primeiro livro
até o último livro. E a Bíblia ela foi escrita, né, em linguagem humana para que eu e você pudéssemos compreender. Eu gostaria de ler com você dois textos que vão nos dizer a respeito da inspiração da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versos 16 a 17, Paulo vai escrever a Timóteo em sua carta o seguinte: toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ainda nas Escrituras, no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, os versos 20 e 21, vai nos dizer o seguinte: antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos para esses textos lidos, nós precisamos compreender que o propósito pelo qual as Escrituras nos foram dadas é para que eu e você sejamos ensinados, repreendidos, corrigidos e que eu e você sejamos aptos para toda boa obra. Um outro aspecto também importante da palavra de Deus é que a Bíblia ela não foi escrita por iniciativa humana, não foi homem algum que teve um insight e começou a escrever essas palavras, né? Mas elas tiveram uma iniciativa divina, né? Esses homens que a escreveram, escreveram da parte de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo, ou seja, movidos pelo Espírito, aqueles homens escreveram segundo aquilo que o próprio Deus queria comunicar a nós. Eu gostaria de chamar a sua atenção porque nos nossos dias nós temos visto até mesmo pastores relativizando a palavra de Deus, declarando que ela precisa ser atualizada, como se ela não fosse para os nossos dias. E nós podemos cair no erro do liberalismo teológico, que é quando nós separamos, né, partes da Bíblia como palavra de Deus e deixamos outras partes de lado, relativizamos aquilo que ela está nos dizendo. Mas também o contrário é perigoso para nós. Quando nós acrescentamos, quando nós vamos além daquilo que está escrito, né? E existem também pessoas que vão colocar que você precisa crer na Bíblia, mas acrescenta regrinhas pelas quais você deve obedecer. E isso também não é correto, né? Isso também vai cair no erro chamado legalismo. E é importante que eu e você tenhamos convicção que a palavra de Deus ela é inerrante em sua totalidade, né? A palavra de Deus é palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Salmo, no capítulo 19, no versículo 7, o salmista vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. João 17:17 também vai dizer a respeito da palavra de Deus, olha, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pessoal, a Bíblia ela é infalível, ela não falha. Isaías 55, no versículo 11, vai dizer: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pela qual a enviei. Em Apocalipse, capítulo 22, os versos 18 e 19, vai dizer o seguinte: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro da profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Ao ler esses textos,
nós observamos que a palavra de Deus não pode ser acrescentada em nada e muito menos retirada dela alguma coisa. A palavra de Deus, ela é inerrante e ela também cumpre o propósito pelo qual ela foi criada. E qual propósito é esse, né? Revelar ao homem quem Deus é e nos mostrar todo o plano redentivo dele para nós. Ou seja, do primeiro capítulo da Bíblia até o último, né? Do primeiro livro ao último, ele está nos contando uma só história. Se no Antigo Testamento nós vemos a promessa do Messias e a preparação de tudo para que ele viesse, no Novo Testamento nós temos o cumprimento das profecias na pessoa de Jesus Cristo. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe para que esse vídeo chegue ainda mais longe, curta, deixe nos comentários aí o que você está achando desse conteúdo e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.